Nesta semana, estudamos sobre aqueles que têm a felicidade de crer, aqueles que são bem-aventurados em crer, aqueles que são bem-aventurados em ter a fé no Senhor Jesus. Nesta semana, estudamos sobre Tomé, um discípulo incrédulo, um discípulo que precisava ver para crer. Veja aqui, vou ler um texto da nossa lição. Tomé lançou-se aos pés de Jesus, exclamando: Senhor meu e Deus meu. Essa foi a conversão de Tomé. Mas essa conversão só se deu após ele concretamente colocar a mão em Jesus, ver Jesus pessoalmente, colocar a mão. Dessa maneira, então, é que ele creu. Jesus aceitou o seu reconhecimento, mas reprovou brandamente a sua incredulidade. A fé de Tomé teria sido muito mais agradável a Cristo se ele tivesse estado disposto a crer pelo testemunho dos seus irmãos. Mas ele não creu, não acreditou nos seus irmãos, nos seus discípulos, nos discípulos de Jesus. Ele só acreditou quando ele próprio viu. Se hoje o mundo seguisse o exemplo de Tomé, ninguém creria na salvação, pois todos aqueles que recebem a Cristo devem fazê-lo pelo testemunho de outros. Ora, se alguém ficar esperando ver o Senhor Jesus, colocar a mão no Senhor Jesus para se converter, muito provavelmente ele não vai se converter. Porque hoje nós nos convertemos, e nós também nos convertemos assim, através do testemunho dos nossos irmãos, através dos testemunhos daqueles que antes aceitaram ao Senhor Jesus e depois tornaram-se testemunhas do Senhor Jesus e dessa forma nos evangelizaram. Mas nós temos dúvidas, às vezes temos muitas dúvidas. Como é que vamos fazer? Vamos esperar não ter nenhuma dúvida para daí aceitar o Senhor Jesus? Veja só o texto da nossa lição, mais um texto. Muitos que são inclinados à dúvida se justifica dizendo que se lhes fosse apresentado a prova que Tomé recebeu de seus companheiros, eles creriam. Não compreendem que tem não somente essa prova, mas muito mais. Como vimos, irmãos, temos a prova das profecias cumpridas, de toda a história da igreja cristã, profetizada na Bíblia Sagrada, e que nós testificamos e verificamos que elas foram realizadas. Vão se consolidando gradativamente na incredulidade. Ora, continuam nas dúvidas e vão aumentando a sua incredulidade. Aquele que tem o hábito de olhar para o lado sombrio e reclamar e queixar-se, não sabe o que fazem. Estão lançando os segmentos da dúvida e terão também uma colheita de dúvidas a ceifar. Olha, irmãos, muito provavelmente muitos como eu não têm certeza de todas as coisas. Muitas coisas, irmãos, relativamente à teologia, relativamente à nossa relação com Deus, nós temos dúvidas. Mas se nós alimentarmos essas dúvidas, nós vamos semear cada vez mais dúvidas e dessa forma vamos nos perder. Nós temos que ter certezas, mas a certeza da fé. Veja como diz o verso de Hebreus 11, o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Isso é a fé. A Bíblia diz, irmãos, que o justo viverá pela sua fé. Não vai viver por conta das certezas, não vai ter a vida eterna por conta das certezas teológicas, mas ele vai viver por conta da fé. É impressionante, irmãos, como é tão bonito a gente ver irmãos simples, de formação intelectual simples, de formação acadêmica muito simples, alguns até analfabetos, mas que maravilha, irmãos, é a fé que eles têm, é a fé que salva, irmãos. Não é o conhecimento teológico que salva. O que salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. O que salva é o Senhor Jesus Cristo. E a fé é o meio que nos apropriamos da salvação do Senhor Jesus Cristo. Mas pessoas simples, irmãos, que não são teólogos, não são doutores, aceitam ao Senhor Jesus Cristo e vivem felizes, vivem bem-aventurados. Na época de Jesus, os grandes teólogos, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, esses não aceitavam Jesus. Pelo contrário, queriam matar Jesus, acabar com ele, enquanto o povo simples aceitava
ao Senhor Jesus. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. Veja esse mesmo verso na Nova Tradução na linguagem de hoje. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas de que não podemos ver. O texto da nossa lição, irmãos, texto para memorizar, diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não viram e creram, isso quer dizer, atuaram, agiram, tomaram decisão mediante a fé. Ainda o mesmo texto na Nova Versão Transformada. A fé mostra a realidade, a concretude daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. O Senhor Jesus disse para Tomé: felizes são aqueles que creram, que não viram e creram. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E eu já disse na lição desta semana, já disse ao longo do estudo desta semana, esses somos nós, irmãos. Nós não vimos o Senhor Jesus Cristo. Nós não convivemos com o Senhor Jesus Cristo. Nós não privamos da presença do Senhor Jesus Cristo. Nós não tivemos oportunidade de conversar com o Senhor Jesus Cristo fisicamente. Nós conversamos com Ele através da oração. Nós conversamos com Ele através da Bíblia Sagrada, mas não pessoalmente. Nós não vimos o Senhor Jesus Cristo, mas nós cremos. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Esse mesmo verso também pode ser escrito da seguinte maneira: bem-aventurados aqueles que mesmo sem ver, creram. Esses somos nós, irmãos. Somos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós que cremos para ver. Não ver para crer, como Tomé queria. Como Tomé queria exigir do Senhor Jesus. Mas nós cremos para ver a salvação do Senhor Jesus. Pela fé nós vemos o Senhor Jesus. Pela fé nós vemos o ministério do Senhor Jesus. Pela fé nós acreditamos nas Sagradas Escrituras. Pela fé nós acreditamos na iluminação do Espírito Santo para nos fazer entender as Escrituras. Pela fé. Quando cremos, passamos a ver as verdades bíblicas, passamos a ver o sacrifício do Senhor Jesus, passamos a ver o amor de Deus por cada um de nós. Bem-aventurados somos nós então, irmãos, que não vimos, mas cremos. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo estudo que tivemos nessa semana, quando vimos pela fé, quando vimos a importância da fé que faz com que creiamos, que faz com que tenhamos a certeza de que o Senhor é um Deus de amor, um Deus que nos salva através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado também, Senhor, porque podemos ser tuas testemunhas. Ao aceitarmos o Senhor Jesus, passamos a ser testemunhas também. E nos ajudes para que possamos ser testemunhas eficientes, eficazes no teu trabalho. Tudo te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um sábado feliz para todos, um sábado bem-aventurado. Bem-aventurado vai ser o teu sábado amanhã. Bem-aventurado vai ser o nosso sábado, o sábado da nossa família, dos nossos filhos. Deus abençoe então a cada um. Tenha um sábado feliz. Feliz sábado.